Olá, meus amados, que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus mais uma vez invada a sua casa, a sua vida e o seu coração, e você possa viver o melhor de Deus nesses dias. Mais uma vez, com o propósito de abençoar a sua vida, eu venho aqui para trazer a palavra do Senhor para você, para o nosso coração, para edificação em todos, a igreja do Senhor, o povo a quem Deus escolheu, a todos nós que vivemos na expectativa da volta do Senhor Jesus. E enquanto o Senhor não voltar, nós vivemos de fé em fé, de graça em graça, na tentativa de edificar esse corpo e que juntos possamos estar com Ele na glória. Nessa oportunidade eu gostaria de falar sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Ou seja, Deus, Ele sempre estará certo. Deus, Ele sempre terá razão, porque Deus, Ele é poderoso, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Nós nunca conseguiremos entender exatamente o que Deus pensa, ou o que Deus sabe, ou exatamente a vontade dEle. Amados, nós sabemos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e essa vontade de Deus está muito além do entendimento humano, pois a nossa forma de pensar e a nossa vontade é completamente contrária à vontade de Deus. Então, quando Deus estará sempre certo, nós estamos falando exatamente que Ele não errou quando Ele escolheu Raabe, a dirigente de um prostíbulo, para ajudar aqueles homens e também ser salva por Ele no momento do ataque em Canaã. Deus, Ele estava certo quando Ele usou Sansão, mesmo estando cego, mesmo já estando ali pronto para morrer, e mesmo ter se envolvido com mulheres erradas, Deus utilizou. Ou mesmo Jacó, um homem que teve uma história sublime nas mãos de Deus, mas que enganou seu pai. Deus estava certo quando Ele usou Ló e quando abençoou Ló, mesmo escolhendo pessoas erradas para andar, ao invés de andar com o povo de Deus. Deus, Ele estava completamente certo quando Ele escolheu você, quando Ele escolheu a mim. Amados, o Salmo 139 nos traz essa informação no verso 14, quando o salmista ele fala sobre o grande mistério de Deus ao criar cada um de nós da raça humana. Deus, Ele estará sempre certo, porque Ele sabe o que está fazendo. Quando nós falamos que Deus está no controle, nós podemos dizer que Deus está no controle daquele que anda no controle de Deus. Aquele que anda nas mãos de Deus, Deus realmente tem um controle e Deus sabe o que tem para acontecer na vida de cada um daquele que anda aos pés do Senhor. Irmãos, às vezes nós queremos opinar em algumas decisões de Deus, ou nós queremos que Deus mude ideia em algumas coisas, ou nós queremos que Deus volte atrás em sua palavra. Mas glória a Deus que Ele é fiel e não volta atrás. Porque assim como nós erramos, nós gostaríamos que o nosso Deus também errasse, mas Ele sempre será perfeito. Ele nunca voltará à sua palavra, Ele nunca voltará atrás, porque Ele sabe quem Ele escolheu, Ele sabe o que Ele quer, Ele sabe o propósito dEle para a vida de cada um. Por isso Deus sempre estará certo. E o que eu pergunto a você, de mim e de você? Quando nós usamos Sara como exemplo, que foi em busca do propósito de Deus na vida do seu marido Abraão, mas não tinha fé, a fé de Abraão. E glória a Deus que o propósito de Deus foi na vida de Abraão, e a Sara, por ser sua esposa, foi envolvida nesse projeto. E eu e você? Será que Deus acertou quando escolheu a mim e a você? Eu quero te convidar a ler o texto de 2 Samuel, no verso 7, e o verso 8, que diz o seguinte, capítulo 7, verso 8. Agora, pois, diga ao meu povo, ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Quando Deus ele tirou Davi, Ele tirou do meio do campo, Ele tirou do meio dos pastos, Ele tirou do meio da selva, Ele tirou do risco e colocou em um trono, aonde assim Deus pôde levantar um povo dirigido, guiado por um homem cheio de Deus. Quando Deus ele demonstra o interesse em
ajudar o povo, quando o povo, lá em 1 Samuel, o povo pede a Samuel que Samuel lhe unja um rei, porque todo o povo da terra tinha um rei, menos aquele povo. Samuel é até uma revolta, ele começa a falar com Deus: Deus, o povo esqueceu de mim, o povo está me rejeitando. E Deus fala com Samuel: não, Samuel, quando o povo te rejeita, é porque rejeitou a mim primeiro. Mas já que o povo queria um homem para guiar, como ser rei para suas vidas, Deus então ele fala: eu vou usar alguém que possa ser canal através de mim para este povo. Então o povo, por mais que escolhesse um rei, quisesse um rei, Deus queria um homem guiado por ele. E quando Deus levanta Saul, Saul não foi exatamente um rei a quem Deus sonhou. E aí quando Deus encontra Davi, ele se orgulha disso. Quando ele diz, o texto diz lá em Atos que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E Pedro diz isso diante da plenária, quando se defende, e ele está falando sobre o poder de Deus na vida de Davi. Amados, em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 28, fala que Davi, ele era presunçoso, ele era ousado, ele era destemido. E o seu irmão, quando Davi chega no arraial da guerra contra o filisteu Golias, o seu irmão Eliabe pergunta: onde estão as suas poucas ovelhas? Estamos falando de alguém que estava atrás das pastagens, mas que era pastor de poucas ovelhas, mas que ele era presunçoso e era ousado. Ele não era presunçoso e ousado por um caráter seu adquirido por arrogância, mas por conhecer um Deus que lhe deu tantas vitórias, tantas conquistas, que para ele mais uma ali fazia parte do seu currículo de vitórias. E quando nós falamos de um Deus que nunca estará errado, mas ele sempre estará certo em suas decisões, e exatamente a escolha de Davi foi uma escolha acertada. Samuel entra na cidade de Belém, e ele vem amarrado em uma corda, puxando a ovelha que seria o sacrifício a Deus. Pois Deus manda com que ele fosse até Belém, e fosse na casa de Jessé, e recolhesse os filhos de Jessé, e oferecesse holocausto a Deus. Por ser sacerdote, Samuel já entra na cidade com o seu novilho, já entra com a sua ovelha em mãos, para que ele pudesse entrar. Amados, Belém não tinha o hábito de receber sempre profetas, ou sacerdotes. Belém é uma cidade esquecida, mas Belém havia uma promessa de Deus. E quando Samuel ele entra com aquele animal para sacrificar a Deus, aquele povo, imagina só, olhando Samuel entrando, puxando aquele novilho, aquela ovelha, e olhando: para onde esse homem vai? O que será que vai acontecer? Por que ele vai sacrificar um animal aqui? O que ele está fazendo aqui? Será que Deus vem pesar a mão sobre nós? Será que Deus vem para nos destruir? E Samuel passa por toda a vila até chegar à casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, ele se apresenta a Jessé e ele conversa com Jessé. Jessé lhe prepara uma refeição, mas ele diz: não, antes eu tenho algo a fazer. E aí ele chama Jessé e diz: eu preciso de um homem para que seja um rei, e Deus pede que seja da tua casa. Então imagina só, aquele pai agora orgulhoso traz o seu filho Eliabe, o mais forte, o vitorioso de guerra, de batalhas, aquele bem sucedido, aquele dos músculos bem definidos, aquele que sabe manusear muito bem uma espada, um escudo, e ele chega, estufa o peito e se apresenta a Samuel, mas Deus diz: não, não é esse, não é o forte que eu quero. E aí depois vem o segundo, Abinadab. Imagino que esse camarada, ele seja mais estrategista, ele saiba desenhar muito bem um cronograma para se fazer uma batalha perfeita e vencer. E Deus fala: também não é Abinadab. E em seguida chama Samar. Imagina só Samar ser agora um grande estudioso, um CDF da sua casa. E Deus fala: também não é esse. É claro, irmãos, que é uma conjectura minha dizer de Abinadab, dizer de Samar. A Bíblia não diz nada mais sobre isso. Como também não fala dos outros filhos de Jessé, mas fala do oitavo filho de Jessé. E lá no capítulo 16, no versículo 11, quando então Samuel pergunta a Jessé: esses são todos os teus filhos? E Jessé respondeu: ainda tem um caçula, mas está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: tragam aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegue. Amados, agora nós estamos falando de um ser humano agora que não tinha muita classificação entre seus irmãos. Ele era o mais novo, seu pai o apresenta como um caçula,
Possivelmente seria mais um dia de refeição em mesas, aonde Davi estaria de fora dessa mesa. Possivelmente Davi jamais sentaria, ocuparia um espaço entre os seus irmãos, porque ele era o menor. Imagina os 7 sentados e Davi entre eles, espremido por seus grandes músculos. Mas Samuel fala: traz ele aqui, e nós não podemos comer até que ele chegue, porque antes que venhamos comer, é preciso sacrificar a Deus. E para que esse sacrifício venha a ser aceito, nós precisamos encontrar esse homem que tem um coração segundo o coração de Deus. Amados, talvez nós venhamos pensar: quem sou eu? Quem somos nós? Nós sempre nos acharemos inferiores às pessoas. Nós sempre nos acharemos menor do que as pessoas. Muitas vezes nós queremos ter sonhos que outros têm, porque assim como alguém foi bem sucedido, nós queremos também ser bem sucedidos, e nós queremos ter sonhos para acompanhar as outras pessoas. Geralmente nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos, e nós queremos fazer exatamente aquilo em que o meio que nós vivemos nos incita a fazer. Só quero dizer para você nesse dia que a escolha que Deus fez para a sua vida, na minha vida, foi a escolha acertada. Deus, Ele não errou quando escolheu a cada um de nós. Voltando ao Salmo 139, Ele nos fez de uma forma misteriosa, Ele nos fez de uma forma milagrosa. Ele sabia exatamente quem estava sendo criado, quem estava sendo formado, porque o primeiro homem Ele formou com as suas mãos lá no Éden, mas a cada um ser humano, Deus não para de formar, porque imagina as suas belas mãos no ventre de uma mãe, formando o corpo de uma criança que irá nascer, e mesmo na sua formação, Deus diz: esse aqui nasceu para ser um vaso de honra. Por mais que o mundo queira quebrar esse vaso, por mais que o mundo queira jogar ele fora, por mais que o mundo queira deixá-lo inútil, o Senhor sempre trará esse vaso a um lugar de honra, porque o Deus a que nós servimos é um Deus de honra. O exemplo da honra de Deus sobre a humanidade está em João capítulo 3, verso 16, que não é um simples texto, está falando do grande amor de Deus sobre a humanidade, está falando do grande amor a ponto de entregar o seu único filho por essa humanidade. Deus colocou a cada um de nós no mesmo nível de Jesus, em seu amor, no seu coração. O interesse de Deus ter a cada um de nós é exatamente ter com Ele na glória. É esse o propósito da salvação. O arrebatamento da igreja acontecerá para que todos nós sejamos com Ele, e quando Jesus voltar sobre as nuvens, toda a igreja esteja com Ele, juntos, reinando e governando com Ele, com o mesmo poder de administração sobre esse mundo. Amados, quando a gente percebe isso, que Davi ele foi escolhido por Deus, e como nós lemos no primeiro texto de 2 Samuel, no capítulo 7, no verso 8, e Deus fala: eu tirei você do meio das malhadas, eu tirei você do meio das ovelhas, eu tirei você daquele lugar estranho e trouxe um lugar de honra. Agora eu quero que você pense comigo, quando Davi chegou ao meio-dia, como estavam as suas roupas, como estavam as suas mãos, como estava o seu corpo? Ele não chegou cheirando com um bom perfume, ele chegou com o cheiro das ovelhas, ele tinha cheiro de mato, ele tinha carrapicho nas suas roupas, ele estava completamente sujo, e ele sentou e ele entrou para ser ungido pelo Senhor, porque Deus, ele conhecia o coração de Davi, e naquele momento as roupas de Davi, o perfume de Davi não seria o essencial. E no texto de 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 12, diz o seguinte: então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Irmãos, que palavra, é este. Imagina só você surgir diante de Deus, Ele olhar para você e dizer: é este, é você. Somos nós somos criação de Deus, nós somos pedras preciosas nas mãos de Deus, somos nós sim. Ele não errou, Ele estava certo, Ele acertou quando escolheu a mim e a você. Já parou para imaginar esse encontro com o Senhor, quando Ele disser nos seus olhos: é você, é este? Deus sempre estará certo. Amados, perceba que o texto que nós lemos agora fala que a marca de Davi era a cor da pele, era a sua beleza,
Era sua estética? Pois ele era ruivo, tinha boa aparência. Mas será que Deus escolhe Davi por conta da aparência? Eu iria pensar e perguntar, será que Deus escolheria simplesmente os bonitos? Claro que não, irmãos, é como se Deus falasse, apesar de, até porque guerreiros nas mãos de Deus, ou em um grande exército, ele teria que ser forte, habilidoso e não belo. Davi não tinha músculos, não tinha altura, ele não tinha nenhuma experiência com ferramentas ou com armas, mas ele era belo, apesar de, ele era belo, mas Deus sabia o que escolhia. E amados, quando Davi chega no arraial, no versículo 24 de 1 Samuel 17, que diz que quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com medo. Nesse exato momento aqui foi o momento em que Golias, durante 40 dias, ele parecia pela manhã e pela tarde procurando um homem que pudesse ser corajoso para entrar na guerra. Amados, imagina só esse Golias. Esse Golias, para mim e para você, são as nossas lutas que passamos em nossas vidas, e sempre passaremos por lutas, mas Jesus nos deixa alerta e diz, no mundo passareis por aflições, mas tenha bom ânimo. E esse texto, que quando os israelitas viram o homem, eles fugiram com muito medo, eles tinham medo, mas o medo daqueles homens é exatamente o medo que nós temos hoje, de enfrentar o desemprego, de enfrentar a morte, a perda de um parente. Nós temos medo de perder a condição, perder o status, perder a saúde, perder a vida, perder um filho, perder o casamento, perder os bens, perder uma casa, perder das coisas, são os nossos medos. Mas imagina só, irmãos, você lutar diante de Golias, e o seu primeiro soco com o seu braço direito seria a primeira notícia, você está desempregado. Em seguida vinha um soco com o braço esquerdo dizendo, o seu filho está doente. Em seguida vinha um soco mais uma vez, e aquele soco seria, além do desemprego, além da doença, você agora também está doente, ou você perdeu o seu casamento, ou você perdeu, você fala, meu Deus, quantas lutas, um turbilhão atrás do outro, é como se realmente tivesse alguém em cima de você, socando o seu rosto, um após o outro, e você diz, eu não vou suportar, eu vou bater na lona para dizer, acaba a guerra. Só que Deus estava certo quando escolheu esse guerreiro, só que talvez esse guerreiro não esteja certo quando ele esteja na lona, caído. Amados, o que eu quero dizer para você nesse dia, é que se Deus ele nos trouxe até aqui, se Deus nos levou até aqui, é porque algo grandioso Ele tem através da minha vida, da sua vida, e as lutas que nós passamos, é a edificação do nosso crescimento, é a nossa maturidade. O que nós passamos agora, nós entendemos que nós não iremos mais passar, mas eu quero te dizer que os nossos gigantes aumentam cada vez mais. Foi o currículo que Davi passou para Samuel, para o rei Saul. Eu já lutei com o urso e venci, eu já lutei com o leão e venci, agora pois vem um gigante. Foi esse currículo, eu já enfrentei problemas antes, eu já enfrentei lutas antes e eu venci. É interessante como ele fala, a forma como ele matou o leão, que ele tirou uma pedra, ele pegou um pau e deu até matar em um leão, em um jovem pequeno, que a única coisa que tinha como um detalhe que a Bíblia pudesse trazer para todos nós, é que ele era ruivo, ele era de boa aparência, um jovem bonito. Amados, nós temos medo dos nossos gigantes, assim como esse exército, mas eu quero que você saiba que o exército, ele tinha medo, porque o seu rei, Saul, estava com medo, o seu líder tinha medo, o seu líder não tinha mais Deus, e quando esse líder estava sem Deus, o seu povo estava também sem Deus. Amados irmãos, quando nós trazemos isso para a nossa política atual, e nós criticamos a nossa atual presidente, nós estamos percebendo que nós estamos sem uma direção. O nosso papel de cristão é exatamente dobrar os nossos joelhos e orar por nossa liderança, porque se a nossa liderança cai, nós caímos juntos. Aquele que tenta se levantar sem a sua liderança é um rebelde, é um insubmisso. E se nós temos um presidente, independente de gostarmos ou não, nós precisamos ser obedientes e fiéis, pois se nós não formos obedientes a um governo que nós enxergamos, como nós podemos ser obedientes a Deus? Isso é bíblico. E nós sabemos que
é um propósito de Deus sermos governados por ela, porque o que nós estamos passando é para a edificação do corpo de Cristo, é para que essa igreja esteja atenta à volta de Jesus. Não estamos vivendo tempos, dias, em passarmos mensagens uns para os outros, dizendo, olha, Jesus está voltando, mas chegou o tempo de nos levantarmos e falarmos para os nossos irmãos, Jesus está voltando. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 18, quando o texto fala no 16 a 17 da volta de Jesus, o verso 18, Paulo escreve e diz o seguinte, amados, contem sobre isso aos seus irmãos para consolá-los. Ou seja, fale da volta de Jesus para os seus irmãos, para que eles sejam consolados, para que aumente a fé deles, para que aumente a esperança de que Jesus está voltando. Saul, ele tinha perdido o foco de Deus, ele apenas pensava no seu trono, a sua mente estava em permanecer como rei, ele tinha perdido o coração em Deus, e consequentemente o seu exército também não tinha Deus. Diga-se de passagem, toda a vitória que o exército de Deus tinha era exatamente por conta do seu Deus. Quando o exército inimigo vinha para guerrear contra o exército de Deus, o primeiro passo era exatamente roubar a arca. Matava o rei e roubava a arca, porque eles sabiam que se roubasse a arca, o povo não tinha mais a presença de Deus e eles perdiam a guerra. Todo o exército inimigo sabia que o diferencial do exército de Deus era a arca, era a presença de Deus. Só que esse exército não tinha a presença de Deus. Esse exército não tinha a direção de Deus. Mas por outro lado, irmãos, Davi, ele não pensava no trono como Saul pensava. Davi pensava no rei. Uma coisa é seus olhos estarem presos no trono. Outra coisa é seus olhos estarem ligados no rei, o rei do trono. E no verso 32, do capítulo 17, o texto diz, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá lutar contra ele. Amados, Deus nos levantou para sermos guerreiros, não fugir da guerra, não bater na lona e dizer para mim, chega. Ao contrário, mas se levantar, cheio do Espírito Santo e permanecer de pé. E a Bíblia fala isso, se alguém está de pé, vigie para você não cair, porque o lugar do guerreiro é de pé, não é caído. Davi fala, não tenha medo, o problema está na minha nação, mas eu me levanto como um guerreiro da minha nação. A minha nação tem um problema, a minha nação está em guerra, ela foi afligida por um homem gigante, um grande problema, mas como servo do Deus Altíssimo, como profeta da minha geração, como guerreiro cheio do Espírito Santo, eu vou à guerra. Davi nesse momento nos ensina como nós batalharmos contra a nossa crise, a crise econômica, a crise espiritual, a crise financeira, a crise ministerial, a crise em que tenta nos assombrar com os nossos ouvidos. Existem pessoas, amados, que não vivem crise, mas quando o Senhor falar, acaba se jogando na crise. Existem pessoas que ganham salário fixo, por mais que ele ganhe, que ele trabalhe ou não, ele tem um salário fixo, mas ele tem medo da crise. Existem pessoas que estão tão presas ao dinheiro, tão presas à economia, tão presas à liderança, que não está presa mais em Deus, já que a sua liderança não está presa em Deus. Se nós começarmos a ler minuciosamente cada detalhe das leis dirigidas, erguidas hoje para o nosso Brasil, nós estamos percebendo a destruição da família, e nós estamos sendo coniventes com tudo isso. Quando nós deixamos de orar por nossa casa, quando nós vamos à igreja, esquecendo nossos filhos em casa, quando nós queremos nossos filhos nas ruas, nas festas, e nós falamos, ele quer ir, então eu vou permitir que ele faça. Quando nós éramos crianças, os nossos pais traziam-nos com outra educação, nós crescemos e queremos mudar a educação dos nossos filhos, e nós falamos, o tempo mudou, as coisas mudaram, quem mudou foram os pais, quem mudou foi a educação dos pais. Amados, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Quando aquele exército via o inimigo, ele olhava e via o Golias. Seus antepassados sempre foram seus inimigos. Josué o havia expulsado da terra prometida, mas aquele homem, ele era da tribo de Gad, e a tribo de Gad gerava somente gigantes. É assim que nós vemos nossos inimigos, como grandes gigantes, mas Davi, ele via diferente. Davi, ele via como alguém que simplesmente ameaçava o Deus vivo. Você olha para Golias e vê um guerreiro da tribo de Gad.
Você olha para Davi, que escreve no Salmo 18, no verso 1, eu te amo, ó Senhor, força minha. Ele mais uma vez, no Salmo 28, no versículo 8, ele escreve, o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Davi conhecia Deus. Ele ainda escreve no Salmo 27, no verso 1, o Senhor é a luz da minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é meu forte refúgio, de quem eu terei medo? Quando Davi começa a dizer quem é esse Deus, o seu coração, a sua alma começa a dizer, eu sou grande, porque eu sou vaso, eu sou templo do Espírito Santo, quem habita em minha vida é muito maior do que eu, quem habita em minha vida é muito mais forte do que eu, quem habita em minha vida é muito mais poderoso do que eu. Como pode eu, um simples homem mortal, ser cheio do poder de Deus? Estou dizendo isso para todos nós, pois a palavra do Senhor são para todos nós, para a minha vida e para a sua vida. E essa palavra traz o entendimento de que nós não somos qualquer pessoa, nós somos ungidos do Senhor, por isso nós o amamos. Quando você concentra-se no gigante, você cairá, mas concentre-se em Deus e o gigante cai por terra. A diferença é simplesmente aonde está o seu coração, aonde estão os seus olhos, aonde estão os seus objetivos, os seus propósitos. Deus sabe exatamente o que está fazendo, e Ele sempre saberá que está certo, porque Ele é poderoso. Eu quero trazer agora para o texto do capítulo 17, do verso 45 ao 47, que diz, e Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor os entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Verso 47, todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a palavra do Senhor e é a palavra do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Esse texto aqui é o texto da afronta, do confronto. O que Golias precisava era de uma boa lança, pesada. Somente sua ponta pesava 7,2 kg. A sua couraça, o peitoral, chegava a 60 quilos. Ele tinha grandes caneleiras, ele tinha um bom capacete, ele tinha braceletes, ele tinha um bom escudo. Era exatamente o que ele precisava para mostrar, para desenhar uma história para aquele povo, em que tinha medo do volume que estava vendo. Um homem que quase tinha 3 metros, com grandes músculos, da tribo de Gate, já havia vencido muitas vezes o povo de Deus. Aquele homem chega e apresenta-se ali de forma arrogante e prepotente, ele ameaça um exército. Ele não ameaçou um homem, ele ameaçou um exército. E Davi surge na história para defender o povo de Deus, porque ele fazia parte desse povo, porque ele era um homem de Deus. E se fosse uma ameaça ao povo de Deus, ele, como homem de Deus, tomava as dores e seguia em diante. Tome as dores, tome o partido, o que está acontecendo com o povo de Deus nesses dias. Comece a pregar o evangelho àquele que sofre. Comece a orar por seu irmão que está em dificuldade. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite como Senhor e Salvador, para que você e a sua casa possam ser salvos. Eu estou falando de salvação nesse momento. Eu estou falando da volta de Jesus, do arrebatamento, do lugar precioso, o qual Ele preparou para a minha vida e para a sua vida. E não importa para nós nesse momento que as suas ruas têm como se fossem cristais, ruas de cristais, e as suas águas limpas. Nesse momento não é tão importante que o lugar não precise do sol, porque o próprio Deus é a luz. Nesse momento não é necessário lhe falar que não haverá templo na nova cidade, porque a Bíblia fala em Apocalipse 22, que o próprio Deus é o templo. Mas nesse momento é necessário entender que se você não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, você não tem salvação.
E o propósito de Jesus ter vindo à terra foi exatamente esse. Como diz em João 3,17, que ele não veio para julgar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Ele veio para salvar o perdido, e todos nós estamos incluídos nessa salvação, nesse projeto. Exatamente isso, Davi fala: você ameaçou um exército que tem um Deus. Você ameaçou um povo que tem um Deus. Por mais que esse rei seja insubmisso, por mais que o exército seja falido, mas eu não, eu ando aos pés do Senhor. Foi isso que Davi disse. E por andar aos pés do Senhor, ele diz: você vem a mim com lanças, com espada, com escudos, mas eu não vou com 5 pedrinhas. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, a quem você afrontou. Amados, o nome do Senhor precisa ser louvado através dos seus atos. Davi não trouxe para si a responsabilidade da conquista, mas ele devolveu e entregou completamente a Deus. Desde quando ele saiu para entregar o alimento aos seus irmãos, ele foi por obediência. Desde quando ele vai conversar com o rei, pedindo autorização para guerrear e lutar essa batalha, ele vai como um submisso. Mas diante de um inimigo poderoso, ele vai como alguém cheio do Espírito Santo. Não se abata, não se entregue, não se lance no chão, a não ser para orar. Tenha Cristo Jesus como referencial para a sua vida. O próprio Davi, ele escreve: eleva os meus olhos para o monte, pois de lá vem o meu socorro. O meu socorro, ele só pode vir do Senhor. Não são das lanças, dos escudos, das espadas. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele também diz que muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, porém, fazemos menção do nome do Deus Todo-Poderoso. O que matou Golias naquele momento não foi a pedra que Davi tinha em sua mão, não foi a mira, a habilidade com o badog, mas foi o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Percebe que nós estamos vivendo como um povo acuado, um povo medroso, um povo covarde, sem saber realmente quem nós somos. Mas eu quero concluir essa palavra nesse dia, trazendo para você exatamente quem nós somos, por que nós estamos aqui, por que nós, e ainda dizer para você por que Deus está certo. Ele sempre estará certo, Ele nunca estará errado. Por que Deus escolheu a cada um de nós? Será que não tinha pessoas melhores do que nós? Será que Deus faz questão realmente de usar pessoas simples como nós? Será que Deus estava certo quando escolheu Gideão, um grande homem covarde? Será que Deus estava certo quando escolheu a Moisés, que havia acabado de matar um soldado? Será que realmente ele estava certo quando Moisés disse: eu não sei falar, eu sou covarde, eu não tenho coragem de ir até o faraó? Será que Deus estava certo quando escolheu você, quando escolheu a mim? Será que realmente nós somos aquilo que Deus sonhou? Será que realmente nós vivemos aquilo que nós queríamos para as nossas vidas? Às vezes acontece pessoas dizerem o seguinte: eu não gosto de tal coisa, eu só faço se Deus mandar. Eu conheço pessoas que dizem que não gostam de fazer tal coisa, ou de ir morar em tal lugar, ou de pregar, ou de cantar, ou quer que seja, só faz se Deus mandar. Eu posso dizer para você que Deus jamais vai te mandar ao lugar que Ele não quer que você vá, porque senão Ele vai ter que fazer com você como Ele fez com Jonas, deixar você preso numa baleia, para que você comece a orar dentro dessa baleia, para que você volte a Nínive e faça exatamente o que Deus mandou que Ele fizesse. Não é exatamente o propósito da baleia. Deus não queria botar Jonas na baleia, Ele queria falar com Jonas, mas se o lugar melhor para falar, se o microfone fosse a baleia, então que tal bota no volume máximo? O que é que Deus precisa usar para falar com você? De que forma Ele precisa apresentar-se a você, para você entender que Deus está falando com você? Qual é a forma que Deus precisa usar para Ele tratar a sua vida? Ou será que você será um sempre intratável? Mas perceba em João, capítulo 15, no verso 16, que diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse texto, ele é cabal, ele é perfeito, quando Jesus diz: ninguém escolheu a mim. Essa habilidade não cabe a mim, a você.
a habilidade de sermos guerreiros, soldados, homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, levitas, sacerdotes, pais, mães, filhos. Isso tudo foi um projeto de Deus para cada um de nós. Às vezes, irmãos, nós nos perdemos porque nós não temos entendimento da palavra do Senhor, ou nós não temos entendimento da voz do Senhor. É interessante como pessoas estão nesse exato momento buscando em programas de TV ou em ligações uma palavra. Pastor, me dá uma palavra. Desde quando a Bíblia, ela é a palavra do Senhor, e você pode buscar essa palavra na Bíblia. Mas pastor, ele é um homem de Deus e tem a Bíblia também. Tem, meu amado. Mas Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quando Jesus diz essa palavra, ele está dizendo para judeus que estão presos à Torá, e diz, o único caminho para a salvação é a Torá. E Jesus se coloca muito acima da Torá e diz, eu sou o caminho sou eu, está em mim, eu sou a sua referência, o seu alvo, o seu foco. Se nós não formos diretamente a Deus e colocarmos pessoas como as nossas barreiras, nós perdemos a nossa fé, porque quando essa pessoa passa por qualquer dificuldade humana, você passa também. Mas quando você olha para o autor e o consumador da sua vida, da sua fé, você permanece de pé. É esse o propósito da palavra do Senhor para as nossas vidas. Ele não escolheu, você não escolheu ao Senhor, mas Ele escolheu a cada um de nós. E Ele sabia exatamente que estava certo quando escolheu você, quando formou você. E que você possa, nesse dia, compreender quem você é para Deus. Por que você nasceu? Para que você nasceu? Só que o sofrimento, ele precisa fazer parte da sua vida para que você cresça, gere maturidade e se aproxime ainda mais de Deus. As guerras nos levam para próximo de Deus. Concentre-se no gigante e você cairá. Concentre-se em Deus e o gigante cairá. Qual o nome do seu gigante? Qual o nome do seu problema? Eu quero dizer a você quem é o Deus de Davi. É o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra. Ele sempre esteve à frente do seu povo. Ele sempre deu vitória ao seu povo. A conquista do inimigo era a arca, porque tirando a arca do povo de Deus, o povo de Deus perdia. Mas quando a arca estava no meio do povo de Deus, o povo de Deus prevalecia. Assim aconteceu em Jericó. Por 7 dias deram voltas e no último, deram 7 no último dia, e as muralhas caíram ao chão. Historiadores dizem que aquela muralha tinha cerca de 3 metros de diâmetro, de largura, e a arca do Senhor sempre fez parte daquela batalha, porque o que importa é a presença de Deus e não o volume da guerra. E que Deus possa te abençoar, te encher de graça, de alegria e paz, e seu coração possa viver desfrutando do grande milagre do Senhor, e que assim a mão poderosa do Senhor possa repousar sobre a sua vida, sobre a sua família. Creia em nome do Senhor. Deus estava certo quando escolheu você. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E fique na paz, que Deus assim o abençoe, e que Deus possa levantar no seu coração um desejo de ser um grande intercessor por sua nação, e que o Brasil seja outra através das nossas orações, e que nós possamos clamar ao Senhor dia após dia, que nós possamos gastar mais tempo de oração pelo nosso Brasil, por nossa presidente, e que a gente possa ser realmente uma referência para esse mundo, e os nossos filhos cresçam debaixo dessa graça, e que os nossos filhos cresçam debaixo do conhecimento do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. Então fique na paz, que Deus assim nos abençoe e lhe dê uma semana de paz, de bênção, em nome de Jesus. Amém.